Olá, eu sou Marina Farão, sou a primeira mulher cuteleira do Brasil. Em 2000, eu criei a lendária faca a Cruzeiro do Sul, uma faca que eu criei em comemoração aos 500 anos do Brasil. E nesta matéria, eu fui consagrada, então, a primeira mulher do Brasil a fazer facas. Em 2005, eu fui convidada a participar do maior projeto de facas táticas militar do Brasil, o Projeto Votan. E junto com a multinacional Corneta Ferramentas do Brasil, nós criamos, então, a faca do BOPE. E eu estou aqui hoje para falar com você sobre afiação de facas. Diz aí para mim, você sabe como afiar as suas facas? Mas antes de falar sobre isso, antes do passo a passo na afiação de facas, quero falar com você, compartilhar com você um assunto muito importante. Como afinal manter, conservar, usar as suas facas, para que só assim você tenha um fio muito mais duradouro. E vamos lá, eu quero compartilhar 5 dicas importantíssimas. E a partir de hoje, eu tenho certeza, você vai olhar para suas facas com outros olhos. Vamos lá então para a primeira dica. Na verdade, é um conselho que eu quero dar a você. Use na sua cozinha, para você cortar os seus alimentos, apenas 2 tipos de tábuas. As tábuas de madeira, que é a minha favorita, ou então de plástico. E eu quero dizer para você por que isso tem que acontecer. Entenda algo importante aqui. As nossas facas, todas as facas, ela recebe um tratamento térmico. Para quê? Para que ela tenha o poder de corte. Porém, se ela tiver atrito com outros metais mais duro do que o aço, com certeza o fio da sua faca vai danificar. Por exemplo, a tábua de vidro, ela não é indicada e ela vai com certeza prejudicar o fio da sua faca. Anotou aí? Então vamos lá, vamos para a segunda dica que também é super importante. Diz para mim, você tem facilidade em cortar os seus alimentos? Pois é, muitas pessoas não entendem que faca foi projetada para cortes retos, lineares. Tem pessoas que forçam como se fosse uma guilhotina. E aqui cabe uma informação muito importante. Você sabia que a maior parte dos acidentes acontecidos em cozinhas, nos lares, em função da faca estar cega? Pois é isso mesmo. Quanto mais você força para cortar, mais sem controle você fica com a faca. E isso causa acidentes sérios. Então, mantenha as suas facas sempre muito bem afiadas. E se você ainda não tem essa habilidade, você precisa procurar um profissional. Mas calma, que eu vou deixar você afiadíssima. Terceira dica e muito importante também. Eu tenho certeza que você já viu ou até acho que você tem aí na sua casa uma gaveta cheia de utensílios para a cozinha. E lá nessa gaveta solta, batendo com esses metais, está lá a coitada da sua faca. Isso é muito comum acontecer. Pois é, esta faca ela foi preparada para ter essa área do fio bastante sensível, para que justamente ela tenha poder de corte. Então, se ela ficar batendo em outros metais, com certeza você vai danificar o fio da sua faca. Bom, mas e aí? Como afinal armazenar as suas facas de uma forma correta e que esta área fique protegida? Eu vou te dar algumas dicas bem bacanas, olha só. A bainha de madeira, ela serve justamente para isso, para que você armazene com segurança, é bastante higiênica e ela não vai bater o fio da sua faca. E é claro, né? Isso vai fazer com que ela dure muito mais tempo. Mas tem outras formas também. Olha só, esse cepo maravilhoso. As facas ficam armazenadas de forma correta, protegida e quando você precisar da sua ferramenta de trabalho, ela vai estar afiadíssima. Olha isso. E aqui também você pode guardar os outros utensílios para a sua cozinha, ok?
Uma coisa importante para você entender, esta faca que você está vendo, ela foi feita em aço inox 420. Mas existem aqui mesmo na nossa empresa outras facas feitas com outro tipo de aço, o carbono. Bom, nessa condição, se a sua faca foi feita em aço carbono, ela não pode, por exemplo, ficar armazenada em uma bainha de couro. Na verdade, a bainha de couro, ela só foi desenvolvida, projetada, para que você possa transportar a sua faca, mas nunca deixar ela guardada dentro da bainha de couro. Combinado? Quarta dica, e preste atenção porque eu vou fazer aqui uma revelação para você. Na sua cozinha, você tem o inimigo número 1 das suas facas. Faz ideia de qual é esse inimigo número 1? Eu vou dizer para você. A esponja de lavar louça. Muitas pessoas acham que esta parte aqui abrasiva, ela vai facilitar a limpeza da sua faca. Mas ao usar esta parte que é abrasiva, você vai ter duas formas de acabar com a sua faca, principalmente com o fio dela. Primeiro, esse brilho todo vai sair, vai ficar todo riscado. Mas tem pessoas que vai muito além. Elas acabam que passando essa parte abrasiva no fio da faca. Lembra que eu falei que esse fio aqui é sensível? Então, esta parte abrasiva vai danificar e muito o fio da sua faca. E eu quero fazer um teste aqui ao vivo para você entender de uma vez por todas e não usar mais esta parte aqui abrasiva. Use apenas esta parte macia. E se ela não tiver sal, você não precisa nem sequer usar uma esponja. Apenas um papel ou um paninho, você deixa ela limpinha. Ok? Mas vamos fazer um teste para ver se o que eu estou falando é verdade? Eu vou testar esta faca para a gente entender como ela está afiada. Tem um papel aqui. Vamos lá? Será que está afiada? Perfeito? Agora eu vou passar o fio da faca na parte abrasiva para você ver o que vai acontecer. E na verdade eu não preciso nem passar muitas vezes, porque ele danifica mesmo e com muita intensidade. Olha só, algumas passadas. E vamos ver então o que aconteceu com o fio desta faca que estava perfeita. Ó, percebe? Ela já não corta mais. Imagina você usando com frequência esta parte abrasiva. É difícil o fio da sua faca aguentar. Bom, mas depois nós vamos reafiar esta faca e você vai aprender e nunca mais vai usar esta parte abrasiva, ok? Última e importantíssima dica. Uma faca, ela foi projetada, como eu já falei, para cortes retos, cortes lineares. Para isso, você precisa saber que cada faca tem uma função. Ela foi desenvolvida para um tipo de tarefa. O que acontece é que muitas das facas não aguentam a lida, né, o dia a dia, porque elas são usadas de forma incorreta. Eu quero cortar um osso, por exemplo, um material mais duro, não é? Eu preciso usar a ferramenta que foi preparada justamente para isso. E eu tenho aqui para mostrar para você um cutelo. Esse cutelo, sim, você pode cortar um osso, você pode cortar algo que seja mais duro. Por quê? Porque você pode trabalhar com ele sobre impacto. Ele foi preparado para trabalhar sobre impacto. E quando eu digo que ele foi preparado para isso, eu estou falando de tratamento térmico. Ele recebeu aqui um tratamento térmico que deixa ele duro, né, com a dureza elevada a ponto de ter o poder de corte, mas ele tem também maleabilidade, ou seja, você pode colocar ele sobre impacto que ele vai aguentar. Agora,
Não adianta você querer colocar uma faca que foi desenvolvida apenas para cortar, para fazer tarefas assim pesadas. Bom, aí não tem faca que aguente, ok? Estamos combinados então? Antes de você usar uma faca, você precisa saber para que afinal ela foi desenvolvida. Qual tarefa ela aguenta no seu dia a dia. Bom, vamos lá? Depois então das dicas valiosas que eu dei aqui para você, nós vamos reafiar aquela faca, lembra que nós tiramos o fio dela usando de forma errada a esponja? Ó, ela está totalmente sem corte. Então vamos lá. Mas antes disso eu quero dizer para você por que eu escolhi as pedras. Bom, você precisa entender o seguinte: a chaira, ela não foi desenvolvida para tirar material. Para tirar material, você precisa de algo mais abrasivo. E é por isso que eu gosto de fazer isso com as pedras. Aliás, eu não só gosto, porque eu uso, né, esse processo de afiar as minhas facas como uma terapia. É gostoso, você se diverte, você se aplica, né, fazendo alguma coisa e você acaba criando essa habilidade que é muito gostosa, prazerosa e necessária para as suas facas, ok? Então vamos lá. Primeiro você precisa saber que elas têm que estar mergulhadas em água. E por que isso, afinal? Bom, elas precisam hidratar. É um erro muito grande as pessoas pensarem ou acharem que porque elas estão soltando, né, a areinha, ela vai tirar mais material. É um grande erro. As minhas pedras eu já uso faz bastante tempo e elas estão, olha, bem retinhas. Elas não estão côncava, como você vê muitas pedras, né, com aquele buraco no meio. É falta de água. Então você tem que deixar elas hidratando, eu já tinha deixado essa daqui já há algum tempo, e você vai usar sempre molhando com bastante água. Vamos lá então reafiar esta faca. E a chaira você vai usar só para realinhar o fio da faca, ok? Vamos lá? Existe uma pergunta que as pessoas me fazem constantemente. Qual o sentido ideal, o sentido correto de você passar o fio da faca na pedra? Isso não existe. Na verdade, o que existe é a sua habilidade. Se você se der bem passando assim, maravilha. Ó. Ou então você pode fazer o contrário, né? Você pode passar aqui, aqui, ou você pode fazer ela em círculos, porque você tem uma probabilidade maior de encontrar o ângulo. Qual que é a lógica por trás de tudo isso? É você retirar material na mesma proporção desse lado e desse lado também. E aí ele vai morrer em zero. E aí você encontra o fio da sua faca, ok? Então vamos lá. Eu tenho mais facilidade de fazer assim, certo? Mas você pode também fazer assim. Então se você puxa aqui, você pode levar aqui. Quantas vezes eu preciso fazer isso? Não sei. Não sei como está a situação do fio da sua faca. Não sei quanto de material é necessário tirar para que ela volte a ter, né, o poder de corte. Então, é muito pessoal isso. Você precisa realmente praticar, fazer várias vezes e se não der certo, volta a fazer tudo de novo. Então, vamos lá. Eu estou fazendo desta forma. Então, eu venho, ó, e você tem que andar a pedra toda. Não é levar para lá e para cá, olha só. Eu estou andando toda essa extensão. Então, aqui eu consigo, ó, controlar para eu ter a mesma angulação e aqui com os dedos eu consigo colocar o peso, ó, tanto de um lado quanto de outro. 10 vezes, 20 vezes é o estado que a sua faca está, que vai dizer para você quantas vezes você vai precisar fazer esse processo. O importante é que você entenda que o ângulo tem que ser o mesmo ângulo deste lado quanto deste. Mas espera aí, não existe uma forma da gente poder medir isso? Claro que existe.
Mas quando você começa a fazer várias vezes, você acaba que entendendo, né? Até próprio barulho da pedra vai te auxiliar. Mas eu vou te dar uma dica. Olha só, tá vendo o meu dedo aqui? Então, você coloca, pode até colocar a faca, né, a lâmina, e erguer um pouquinho até caber, até o seu dedo entrar aqui e você conseguir fazer, então, essa passagem na pedra. Vamos voltar? Exatamente isso. Então, você vai fazer várias vezes, até você perceber que ela vai ter uma rebarbinha aqui, ó. Ó, aqui desse lado já tem umas rebarbinhas. E aí você vai começar a mudar de pedras, porque essa pedra aqui é um grão 420. Como a minha faca não tinha dente, não estava muito prejudicada, eu estou usando uma 420 e vou passar para uma pedra mais fina agora. Eu tenho uma outra pedra aqui, que é um grão 800. Então, nós vamos trocar de pedra e vamos passar para outra pedra. Mesmo processo. Você pode fazer caracóis, que você tem uma probabilidade maior de encontrar o ângulo. Ó. Você percebe também que o barulho da pedra mudou. Ou você pode só passar ela de uma vez só, mas usando a extensão toda da pedra e toda a parte do fio. A princípio, pode parecer difícil, mas depois de alguns treinos, você vai perceber que é bem tranquilo. Ok? Bom, nós vamos agora para uma pedra ainda mais fina. Eu tenho uma pedra aqui que é uma pedra 1000, um grão 1000, mas tem outras pedras mais finas ainda. Mas esse é o grão 1000 e eu vou passar, e aqui eu começo a polir o fio da faca, para que ele fique macio, para que ele corte macio. Passadas várias vezes, encontrando o ângulo certo. Eu acredito que, como ela não estava muito danificada, eu já cheguei num bom resultado. Acredito. Pelo que eu consigo aqui perceber. Certo? Mas eu ainda quero ela um pouco mais polida. E aí eu posso usar uma chaira lisa, de preferência. Eu tenho uma estriada aqui, mas também, ó. E aí você vai dar algumas passadas. E não é passar muitas vezes, é só passar algumas vezes para que você realmente consiga realinhar o fio da sua faca. Sempre nesse sentido, porque é um sentido seguro. Para você não se machucar. Ok? E tem também algo bastante interessante, que é o estropo. Essa pecinha aqui de couro, colada em uma pecinha de madeira, que você vai poder polir um pouco mais o fio da sua faca, olha. E aqui só tem um sentido para você passar, né? Porque se você passar assim, vai machucar o couro. Então, aqui é sempre nesse sentido, ó. E se você fez tudo isso e a sua faca ainda não ficou boa, é voltar todo o processo e fazer de novo. Eu acredito que cheguei num bom resultado, mas para isso nós precisamos testar, não é? Vamos lá então? Vamos ver se ela voltou a ter poder de corte. Opa, ó, tá enroscando um pouquinho aqui, mais do que ela tava. E nós vamos voltar um pouquinho mais aqui para poder tirar essa pegadinha que ela tá aqui, ó.
Ok? Vamos lá? Vamos trocar agora de pedra. E nós vamos para uma pedra 1000 para polir o fio da faca. Vamos passar agora no strop, para a gente poder deixar ela mais polida, o fio mais polido. E agora é só nesse sentido. E vamos testar novamente. Agora vamos fazer essa finalização, né? Ó, tem agora um papel aqui, vamos lá. Vamos ver se agora... Uau! Aí sim, hein? Bom, e é isso. Mas se você não conseguiu esse resultado a princípio, as primeiras tentativas, não desista. Porque isso aqui realmente é uma questão de você criar habilidades. E para isso você precisa testar várias vezes, você precisa fazer esse procedimento por várias vezes e você vai ficar realmente afiado. Eu espero ter contribuído com essas dicas. E se você gosta de facas, se você quer conhecer mais sobre as facas e como elas podem se comportar, né, nas suas mãos, eu convido você a entrar em contato pelo WhatsApp. Vou deixar aqui o número para você falar comigo ou com alguém da equipe Soberana. Eu estarei à sua disposição. A faca que eu usei aqui para demonstrar para você um processo de afiação é uma faca ideal para churrasco. Então, se você gosta de churrasco e está sofrendo com a sua faca, eu aconselho você a conhecer a nossa linha. Essa é uma faca especialmente projetada para churrasco, mas temos outras linhas, principalmente a linha Premium, para agradar aquela pessoa que sempre esteve a seu lado. Nós estamos aqui à sua disposição para atender você numa necessidade que você tenha quanto a presente ou até mesmo para uso diário. Então venha falar com a gente, vou deixar aqui o nosso WhatsApp e vai ser um grande prazer poder atender você.